Você tem menos de 1 segundo para conseguir causar uma boa impressão. Antes de você abrir a sua boca, antes de você começar a comunicar, antes mesmo de você dizer o seu nome para a pessoa, ela já tomou uma única decisão. Se ela vai te ver como mais amigo ou como uma ameaça. E o mais assustador disso tudo é que essa decisão que ela tomou não é racional. Ela não olhou para você e pensou, porra, essa pessoa ela é mais receptiva, essa pessoa é mais amigável, ou essa pessoa parece uma ameaça. Não, ela não pensou em absolutamente nada disso, ela não racionalizou. Ela tomou essa decisão imediata, em menos de 1 segundo. Por quê? Porque quem toma essa decisão é o lado reptiliano do cérebro, é o lado mais primitivo do cérebro, ele roda no automático. E eu vou te mostrar nesse vídeo os 3 movimentos que você precisa fazer para que você consiga abaixar as defesas naturais dessa pessoa, as defesas biológicas dela, para aí sim você conseguir tacar o seu poder de convencimento na pessoa, para que você consiga conduzir essa pessoa a fazer algo para você. Mas antes disso, antes de qualquer coisa, ela precisa te ver como um rosto familiar, amigável. Ela precisa estar receptiva a você. Você já deve ter conhecido uma pessoa, já deve ter visto uma pessoa que chega num ambiente, ela tem uma facilidade muito grande para fazer com que as outras pessoas gostem dela. Ela tem uma facilidade muito grande para cativar as pessoas, isso de uma forma muito rápida. Por outro lado, existem outras pessoas que são educadas, são polidas, elas falam bem, mas quando você está no mesmo ambiente dessa pessoa, é como se você se sentisse um leve desconforto em relação a ela. Já se perguntou o motivo disso? Porque tem certas pessoas que conseguem cativar outras pessoas de uma forma muito mais rápida e tem outras pessoas que não conseguem. A diferença entre essas duas pessoas não é aparência, não é carisma. É psicologia, e eu vou ensinar pra você. Eu falo que não é aparência porque eu não vou adentrar nesse assunto. Mesmo a aparência realmente sendo uma porta de entrada, fazendo com que outras pessoas fiquem mais receptivas a você, mas não vou entrar em detalhe. O que eu vou te ensinar aqui agora é baseado em psicologia comportamental e baseado em neurociência. Eu vou ensinar pra você os 3 movimentos. O primeiro movimento é o de desarme, o segundo movimento é o de aproximação e o terceiro movimento é de conexão. Só que, antes de eu adentrar nesses assuntos, nesses movimentos, eu preciso ensinar para você e te mostrar como realmente funciona a cabeça de um ser humano, como funciona a cabeça de uma pessoa, literalmente. Eu vou te contar agora como o seu cérebro funciona para você começar a entender um dos princípios da persuasão mesmo, da arte de convencer pessoas. O seu cérebro, ele representa 2% do seu peso corporal. Só que ele gasta em torno de 20% de toda a sua energia. O seu cérebro é como se fosse aquele freezer horizontal de sorveteria na tua casa. Você concorda comigo que esse freezer que está na tua casa, ele gasta muita energia? Então, se não tiver nada ali dentro para que você consiga utilizar o freezer, o que você faz? Você vai lá e desliga ele. É exatamente esse mesmo princípio. Vamos supor que o seu cérebro, ele tem 2 funcionários. Ele tem um funcionário que é brilhante, que é o neocórtex. Esse funcionário, ele faz planilha, ele analisa, ele racionaliza tudo. Ele faz N variáveis na hora de você conseguir tomar uma decisão. Só que ele gasta muita energia. O neocórtex, praticamente, ele é aquele funcionário, ele é aquele professor brilhante. Só que, para ele te dar uma resposta precisa, ele precisa analisar 1000 dados que ele tem ali. Aí ele consegue te dar uma resposta precisa, uma resposta brilhante, só que muito lenta. Você conheceu o primeiro professor, você conheceu o primeiro funcionário do cérebro, que é o neocórtex, que é o sistema que faz as análises, que está presente a racionalidade. Agora eu quero que você imagine, se há 100 mil anos atrás você só tivesse essa parte do cérebro, o que aconteceria? Apareceria uma pessoa e você viria aquela pessoa e você começaria a analisar com a parte do seu cérebro racional se aquela pessoa era uma amiga ou se aquela pessoa é uma inimiga. E você viria todas as variáveis. Só que até você ver o que poderia acontecer, o que vai acontecer, quem é aquela pessoa, você estaria morto já. Por quê? Porque você demorou muito tempo para conseguir analisar aquela situação. Por isso que a natureza ela fez algo genial, que foi adaptar a tua outra parte do cérebro. Que aí vem o nosso outro funcionário. Que esse nosso outro funcionário, realmente, ele é muito mais burro. Ele é mais burro, só que ele é ultra rápido. Ele é muito rápido, ele consegue analisar as coisas em questões de milissegundos. Ele praticamente funciona no automático. Essa parte do cérebro que funciona de forma automática, rápida, que traz a resposta em milissegundos, mas muitas das vezes uma resposta burra, porque você tem essa primeira impressão em relação a uma pessoa, vamos supor, mas você não racionaliza em relação à primeira impressão que você teve dela. Essa parte do cérebro, que é o sistema límbico e o tronco encefálico, que muita gente chama de cérebro reptiliano, lado reptiliano, é basicamente a porta de entrada do seu cérebro. Então, quando você olha para uma pessoa, você não tem tempo de racionalizar. Você basicamente traz uma resposta e você interpreta o que você
acha em relação àquela pessoa, nos primeiros milissegundos. A porta de entrada do nosso cérebro é esse sistema reptiliano. Por quê? Porque há muito tempo atrás, você não podia racionalizar quando aparecesse uma pessoa, você já precisava saber, com base nas suas experiências, com base nas suas vivências, se aquela pessoa era um inimigo ou uma ameaça. Por isso que quando você bate o olho numa pessoa, você julga em milissegundos. É impossível não julgar uma pessoa. Na verdade, julgar uma pessoa acontece de forma natural e rápida. Agora, a maturidade vai fazer com que depois você racionalize e realmente veja se aquela pessoa era o que você estava imaginando ou não. Mas seguindo. O pulo do gato aqui é o seguinte. Como você e como todos nós, seres humanos, temos esses dois lados do cérebro, esses dois funcionários, que um é mais lento, só que ele racionaliza, que é o neocórtex, e a gente tem um outro funcionário, que ali é o sistema reptiliano, que ele é muito mais rápido, ele consegue te dar uma resposta em milissegundos, porém, ele não tem uma resposta precisa, ele é burro. Por que ele não tem uma resposta precisa? Porque a resposta dele, o julgamento que a gente tem em relação às outras pessoas, a gente forma com base nas nossas experiências de vida que nós vivemos ou que nós observamos. Então, com base nas suas vivências e com o que você observou durante toda a sua vida, você sabe de forma automática, mesmo sem conseguir saber o porquê, quando uma pessoa é falsa com você, quando uma pessoa te dá um sorriso que não é verdadeiro, quando uma pessoa às vezes está tentando mentir para você, ou quando uma pessoa está tentando te pressionar. Por que você sabe tudo isso? Porque com base nas suas vivências, o seu cérebro ele foi captando ao longo de várias interações sociais quando tinha um sorriso falso, quando uma pessoa estava mentindo para você. Então, de forma inconsciente, você reconhece alguns sinais de ameaça, que pode ser entonação de voz, pode ser um sorriso um pouco mais curto, pode ser uma assimetria, que é um lado do rosto sorrindo, um outro lado do rosto um pouco mais para baixo, posição e a linguagem corporal, de acordo com várias microexpressões, entonação de voz, você consegue reconhecer incongruências e sinais de ameaça por conta do seu sistema reptiliano e de várias questões que você viveu ao decorrer da tua vida. E o nosso objetivo aqui é fazer com que a pessoa, no primeiro movimento, fazer com que a pessoa na nossa frente não detecte nenhum sinal de ameaça. Muito pelo contrário, com que ela consiga detectar sinais amistosos para com que ela se abra e fique muito mais receptiva a nós. Porque assim como existem sinais de ameaça, também existem os sinais receptivos. Antes de eu passar para você o primeiro movimento, que é o desarme, eu quero deixar uma coisa muito, mas muito clara para você, tá? Se você tá conversando com uma pessoa e ela já te detectou como ameaça, se você já apresentou certos sinais para ela de ameaça, a tua mensagem vai chegar muito mais diferente no ouvido dessa pessoa. Ela vai interpretar de uma forma muito diferente. Por quê? Porque você vai fazer com que essa pessoa suba as defesas em relação a você. E, consequentemente, a sua mensagem não vai ter o mesmo impacto. Eu quero que você entenda que quando você consegue deixar uma pessoa mais receptiva a você, mais confortável a você, isso tanto numa discussão, tanto quanto numa venda, ou até na parte da sedução, da conquista, vai ser muito mais fácil de você conseguir impactar essa pessoa com a tua mensagem. Deixando isso muito claro, agora a gente vai para o primeiro movimento, que é o desarme. No primeiro movimento, a primeira pergunta que a pessoa vai se fazer para si mesma, quando ela estiver conversando com você, mesmo que inconsciente, essa pessoa é uma ameaça ou essa pessoa é uma amiga, um amigo? Vai ser a primeira pergunta que ela vai fazer. Então é muito importante que você saiba apresentar sinais amistosos para que essa pessoa fique mais receptiva a você. Porque, como eu falei para você, a primeira coisa no desarme é fazer com que a pessoa não suba as defesas e, muito pelo contrário, com que ela se abra a você para que a gente consiga fazer o próximo movimento. Vou te passar alguns sinais muito óbvios para que você se torne uma pessoa mais receptiva. Primeira coisa, nunca cruze os braços, nunca fique com uma postura fechada. É importante que você sempre fique com uma postura aberta. E quando você for conversar com uma pessoa, eu gosto da gesticulação. Eu só não gosto que gesticule demais. Porque sinal de gesticulação, quando você gesticula muito, mostra que você é uma pessoa muito ansiosa. Então é importante que você gesticule, mas sempre com as palmas da mão
amostra para a pessoa. Por quê? Porque é um sinal receptivo. O segundo ponto é o sorriso. É muito importante que você consiga, quando for conhecer uma pessoa pela primeira vez, apresentar um sorriso. É importante para você entender que quando você liga para uma pessoa e a pessoa te atende sorrindo, você consegue perceber que ela está sorrindo, mesmo você não enxergando ou vendo ela. Então o sorriso é muito importante. Por quê? Porque ele modifica também diretamente a entonação da sua voz. Então o sorriso, para mim, é o sinal receptivo mais importante que tem. Antes de passar para o terceiro sinal, tem muita gente que vai falar: ah, mas eu não consigo dar um sorriso falso para uma pessoa. Tá, vamos falar um pouquinho brevemente sobre estados emocionais. Se você conseguir entrar no estado emocional de felicidade, você vai conseguir sorrir para a pessoa mesmo que você não goste dela. E para entrar em um estado emocional de felicidade, é importante que você traga alguma coisa que tem essa felicidade ancorada. Tem pessoas que só por vestir uma roupa específica, ela já se sente bem com ela mesma. Tem pessoas que só de ouvir uma música específica, ela já se sente mais feliz. Tem pessoas que só de se lembrar de certas memórias, ela já traz aquele estado emocional de felicidade. É importante que você reconheça isso, porque quando você estiver conversando com uma pessoa e você não estiver nos seus melhores dias, ou se você realmente não gostar daquela pessoa, você consegue trazer esse estado emocional positivo, de felicidade, para conseguir escancarar um sorriso que não vai parecer falso e vai conseguir burlar esse sistema dela. Terceiro sinal: sobrancelhas levemente inclinadas. O que é essa inclinação? Você já deve ter percebido, se você não percebeu, você vai perceber agora. Sempre que você cumprimenta uma pessoa, você tende a levantar a sobrancelha. Quando você encontra uma pessoa no elevador, você tende a levantar a sobrancelha. Às vezes, você só levanta a sobrancelha e fala um opa, tipo, opa, tudo bom? Como é que você tá? Tranquilo? O que é esse sinal da sobrancelha? É basicamente como se você estivesse dizendo para a pessoa que ela não é invisível, que você está enxergando ela, que você está validando ela ali como pessoa e que você também não é uma ameaça. O sinal da sobrancelha é muito importante. Tem pessoas que não fazem. A maioria das pessoas fazem. A maioria. E você não percebe. Só que se uma pessoa não fizer, talvez você perceba. Talvez você não perceba que foi a sobrancelha, mas talvez você perceba que tem algo de errado nela. Por quê? Porque o seu cérebro está acostumado com isso, porque é praticamente um movimento automático do ser humano. Uma outra coisa que eu vou passar para você, isso é muito visto na sedução e na conquista, tá? Eu usei muito isso em relação aos meus vídeos do Instagram. Não sei o quanto que isso realmente, em relação à métrica, eu não sei o quanto isso realmente modifica algo, mas tem um sinal receptivo, que é basicamente você conversar com a pessoa com o pescoço levemente inclinado. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar. A nossa jugular, né? A gente tem uma artéria aqui que se você rasgar ela ou se você cortar ela, praticamente você morre. Então, aqui é uma das zonas mais sensíveis do nosso corpo. Quando você mostra essa zona, é como se você estivesse mostrando vulnerabilidade para a pessoa. É como se você falasse para ela que não é uma ameaça. E é engraçado isso, porque instintivamente, quando existe uma mulher ou um cara apaixonado, eles fazem geralmente isso, né? Eles ficam assim com a cabeça. Então, talvez seja algo bem inconsciente no cérebro humano. Último sinal amistoso: chamar a pessoa pelo nome. Porque quando você chama uma pessoa pelo nome, é praticamente como se você estivesse massageando o ego dela. Quando você chama uma pessoa pelo nome, é basicamente como se você estivesse massageando o ego dela. É como se você falasse pra ela: eu tô te vendo aqui, te validando como pessoa. E você é importante. Se liga, quando você manda uma mensagem pra uma pessoa e você costuma repetir o nome dela durante as mensagens, é como se você estivesse dando um grau de importância pra estar repetindo aquele nome. E na conversa, na interação social, vai ser a mesma coisa. Fora que o nome da pessoa praticamente vai ser um dos sons que ela mais ouviu durante toda a vida dela. Isso traz um senso de familiaridade também. Te conecta, te traz para mais próximo, te traz proximidade. Eu diria que falar o nome de uma pessoa é como se fosse um acelerador de conexão. Primeiro você fala o nome, depois você começa a atribuir uns apelidos, que isso acelera um pouco mais a conexão. Mas isso aí já é para outro termo, é o termo de conquista. Segundo movimento, aproximação. Nesse segundo movimento, a gente vai responder a segunda pergunta que a pessoa vai fazer para você. A primeira pergunta é: essa pessoa é uma ameaça ou essa pessoa é uma amiga? E a segunda pergunta que ela vai fazer para si mesma é: essa pessoa é igual a mim? Por que disso? Se a gente for pegar uma questão evolutiva, voltar 100 mil anos atrás, existiam várias tribos. E essas tribos, elas competiam pelos mesmos recursos, que é água, a caça, os frutos em si. Então era muito importante que você conseguisse conviver com as pessoas da sua própria tribo. E quando você estava próxima de uma pessoa da sua própria tribo, você se sentia mais à vontade, mais confortável. Se liga, você tinha pertencimento, que é um gatilho
mas a gente não vai adentrar nisso agora. O segundo movimento, ele pega essa parte do pertencimento. A gente vai fazer um processo que a gente chama na PNL de reflexo. A gente vai refletir o outro. E como a gente faz isso? Primeira coisa, não é imitar 100%, tá? A gente vai fazer com que a outra pessoa entre em sincronia com nós mesmos. Isso através de um neurônio que é chamado de neurônio espelho. Esse neurônio espelho faz com que a gente tenda a entrar em frequência, em sintonia com outra pessoa e imitar o que a gente está vendo. Então, vamos lá, como que a gente faz com que a outra pessoa entre em sincronia? Primeiro a gente vai fazer o reflexo em relação à parte corporal. Sempre que você vê como uma pessoa está sentada, se ela cruzou a perna, depois de alguns segundos, depois de 10 segundos, você vai fazer exatamente o mesmo. Quando uma pessoa estiver conversando com você e você percebe que essa pessoa fala numa entonação de voz mais calma, mais parada, você vai usar a mesma entonação e o mesmo ritmo daquela pessoa. Quando aquela pessoa fala mais rápido, quando aquela pessoa é mais entusiasta, você vai falar mais energética, você vai falar nesse mesmo sentido. Quando a pessoa falar gírias, você vai aproveitar e vai falar gírias. Quando a pessoa falar de forma formal, você também vai falar de forma formal. Se a pessoa fala com algumas palavras mais cultas, você vai falar com algumas palavras mais cultas. É importante que você leia bastante para aumentar o repertório. Mas voltando, por que disso? Porque você vai mostrar para a pessoa que você é como ela, que você é igual a ela. E isso vai gerar conforto, isso vai gerar familiaridade, isso vai gerar pertencimento. Uma coisa, tá? Em relação a vendas, em relação à conquista, uma das coisas mais importantes que você precisa fazer é gerar conforto. Tanto para a mulher quanto para a venda. Por quê? Primeiro, venda. Você precisa gerar conforto tão grande para o teu cliente na tua frente para que ele consiga comprar de você de cabeça limpa. Como assim? A maioria dos vendedores, a gente tem uma percepção que eles são carniceiros, que eles são chatos. A gente tem essa percepção. Esse é o senso comum. Quando você pensa em um vendedor, geralmente não vem aquele cara chato na tua cabeça, aquele cara que só tá ali para querer vender. E o ponto da venda central é que você precisa fazer com que o seu cliente te veja como um amigo. O cliente precisa ver com que você esteja ali, não para vender algo, mas justamente para conseguir ajudar ele. E para você fazer isso, você precisa passar esse senso de conforto e familiaridade. Por isso que o segundo movimento de aproximação é tão importante. A mesma coisa para a mulher. Mulher nenhuma vai dar para um cara que ela não se sente, no mínimo, confortável com a presença dele. Isso não existe, a não ser que o cara pague, né? Mas isso não existe. Antes de entrar no terceiro movimento, que é a conexão, eu quero perguntar pra vocês. Vocês já bateram um olho numa pessoa, ou já ouviram ela conversar, mas vocês nunca se aproximaram de fato daquela pessoa? E você basicamente falou que não gostava dela? Não batia com a cara, sei lá, o santo não batia? Mas depois de um tempo, você acabou conhecendo essa pessoa e vocês fizeram uma boa amizade. Já aconteceu isso com vocês? Se sim, comenta aqui nos comentários depois que eu quero refletir e dar uma olhada sobre isso. E eu vou te explicar o porquê disso, tá? O terceiro movimento vai ser o movimento da conexão. E nesse movimento, a gente vai responder uma pergunta que a pessoa se faz, que é: essa pessoa na minha frente, a gente tem coisas em comum? A gente tem os mesmos valores? E é muito importante que você encontre pontos em comum, e não importa qual seja. Não importa se é a mesma cidade natal, se vocês têm o mesmo time de futebol, se vocês compartilham das mesmas dores e dos mesmos traumas, se vocês têm o mesmo inimigo em comum. Ah, e já deixando uma coisa clara, tá? Mesmos traumas, mesmas dores e inimigo em comum são os dois pontos que mais conectam o ser humano. Agora, por que disso? Quando você traz um ponto em comum, você faz com que a pessoa libere duas substâncias no cérebro. Primeiro, ocitocina, que é ali o hormônio das relações, dos casais, da mãe, do filho. E o segundo hormônio é a dopamina, que é o hormônio do prazer, da recompensa em si. Você faz com que a outra pessoa se autovalide em cima de você. Por quê? Porque basicamente você mostrou para outra pessoa que às vezes ela tá certa no mesmo inimigo em comum, que ela tá certa em ter os mesmos valores, que ela tá certa em relação ao mesmo time que seja. Você faz a outra pessoa se autovalidar em cima das próprias coisas que você gosta. Porque a pessoa é como se ela estivesse se olhando no espelho. Então você traz sim uma autovalidação. Quando você traz pontos em comum para a pessoa que está na sua frente, deixando claro que um trauma e uma dor em comum é muito forte. Ou você trazer um inimigo em comum, você vai se conectar com aquela pessoa. Porque automaticamente ela vai olhar para aquilo e vai falar: porra, essa pessoa é uma das minhas.
esse cara é um dos meus. E uma coisa muito importante acontece agora. Pensa bem, quando você está no encontro e você vê que aquela pessoa tem um ponto em comum com você para de procurar incongruência. Você para de procurar coisas que não fazem sentido. Você começa a observar só as similaridades, só os pontos em comum. Tanto que aí começa. Se você consegue acertar um ponto em comum atrás do outro, você vai ouvir aquela clássica frase que: nossa, mentira! Você também! Ah, a gente é muito igual. Tem que ser destino, não é possível? Então repara o que a gente construiu nesses 3 movimentos, tá? O primeiro movimento que é o do desarme. A pessoa vai literalmente perguntar: porra, você vai me atacar? Muito pelo contrário, você vai vir com todos os sinais amistosos suficientes para ela conseguir abaixar a defesa dela. Segundo ponto, aproximação. A pessoa vai se perguntar se você é da mesma tribo que ela. E o terceiro movimento, que é o da conexão, ela não pergunta mais se você é da mesma tribo que ela. Ela vai perguntar para você se você é igual a ela, que é mais profundo. Esses 3 movimentos, você percebe que não é sobre argumentar, não é sobre tentar convencer a pessoa, é basicamente sobre trabalhar com o sistema reptiliano dela e responder perguntas simples sobre que você realmente é uma pessoa amistosa e trazer essa tentativa de pertencimento para outra pessoa, para ela se sentir como igual, confortável, segura, para ela conseguir se abrir e ser vulnerável perante você. Esse é o objetivo dos 3 movimentos. Agora, lembra que eu falei para você que tem uma pessoa que entra na sala nos primeiros 30 segundos e ela praticamente tem uma personalidade um pouco mais magnética. Ela consegue atrair certos olhares. E agora tem aquela outra pessoa que você mesmo já olhou e não foi com a cara. Por quê? Primeiro, porque essa pessoa que você não foi com a cara, provavelmente ela não anda com sinais amistosos. Ela sempre anda com a cara fechada, ela sempre anda com a postura fechada. Você olha pra ela, às vezes ela tem cara de arrogante, ela tem cara de chata, de filha da... E é por isso, exatamente por isso. Nos primeiros segundos, você já definiu que você não gostou dela. E muitas das vezes, essa pessoa, às vezes, tem a personalidade um pouco mais forte e a entonação de voz carrega essa personalidade. Então você teve a primeira percepção de sinais fechados. Você já não gostou muito dela. Aí no primeiro segundo que ela abriu a boca, a entonação de voz dela, por ela ter um pouco da personalidade mais forte, saiu puxada, saiu força naquela entonação de voz. E automaticamente você concluiu que aquela tua primeira impressão estava certa. E você já se fechou em relação àquela pessoa. E isso é muito perigoso, porque quando você se fecha e você determina algo em relação àquela pessoa, você cria um filtro e você começa a olhar para aquela pessoa com base na primeira impressão que você teve. Então, mesmo que você teve uma primeira impressão que aquela pessoa é uma filha da puta, mesmo se ela te ajudar em algo, ou às vezes se você vê ela fazendo uma boa ação, você vai concluir que, ela fez só pra aparecer, só para as outras pessoas verem. Agora, a pessoa magnética que entra na sala e todo mundo olha, geralmente, ela carrega o quê na linguagem corporal? Ela carrega autoconfiança. Ela anda no ambiente sem se encolher, ela anda balançando o braço, ela anda ocupando o espaço. Só que ao mesmo tempo ela não é arrogante, porque ela não tem a cara fechada, muito pelo contrário, ela tem a cara totalmente receptiva, ela tem os sinais amistosos. Então ela junta a autoconfiança junto com os sinais receptivos e torna aquela pessoa mais magnética. O que eu mostrei para vocês aqui é basicamente 3 movimentos para que você consiga deixar a pessoa confortável, em segurança e completamente com as defesas baixas, para que você consiga só depois sim conquistar ela, exercer seu poder de convencimento, seja lá o que seja. Se você gostou desse vídeo, se eu desbloqueei alguma coisinha aí na tua cabeça, se inscreva, curta o vídeo e até o próximo. Beijo.